Aline Camargo, psicanalista. Hoje o podcast é sobre a família disfuncional, à luz da psicanálise. O que é família? Quando a gente vai entrar em um âmbito da família, nós precisamos entender como a família é constituída através da visão psicanalítica. Então, a visão de mãe, pai, filhos foi substituída em nossos tempos pelas funções materna, paterna. E não é nada que justifica na psicanálise a formação da família como é vista desde sempre. Porém, as funções ainda estão presentes nela. A família, para a psicanálise, é a cena em que estão presentes os desejos inconscientes que compõem o palco, onde o drama edípico se realiza, onde o sujeito se constitui. Não há família ideal para criar pessoas normais, mas sim funções. A função materna, a função paterna, a função fálica. Quando nos consultórios trabalhamos com a escuta do paciente, nós percebemos que a família ela está operante, ela é viva. E também assistimos ao decorrer dos tempos a mudança nesse seio familiar, o seu caráter dinâmico e de como isso influi no sujeito através dos tempos. A família tradicional, ela é um modelo que também vem sendo evoluído através da história. Agora, sabendo de tudo isso que a gente já falou, o que é a família disfuncional? O próprio nome sugere família que não funciona ou família que funciona de maneira inadequada. A família tem que ser um local que oferece segurança, amor, estabilidade, condições essenciais básicas para um ser humano crescer e se desenvolver de forma sadia. Eu postei há uns 2 dias atrás uma figura de um cérebro de uma criança que recebeu muito amor na infância e que foi dado para ela tudo o que ela necessitava. E também postei uma outra figura de uma outra criança que não recebeu nada daquilo. E vocês conseguem ver como que é a diferença, como que o cérebro dessa criança que recebeu o amor, a segurança, a estabilidade se desenvolveu e é ligeiramente maior do que essa criança que pouco ou quase nada recebeu. Então aí a gente consegue ver que a família ela é essencial para o ser humano crescer e desenvolver de forma sadia. Então, muitos dos problemas emocionais que a gente carrega e que a gente tem hoje na nossa sociedade são frutos de disfunções familiares. Padrões de repetição de comportamento que foram passados de geração a geração. Sabe aquele frasão que as pessoas falam? Ai, mas ele é assim porque ele é assim. Eu não tenho culpa, eu não ensinei assim. Muitas vezes os pais ensinam coisas boas e a pessoa vai por um caminho distinto. Mas a família é onde ela aprende esses comportamentos. É onde ela vivencia esses desejos inconscientes. É onde o sujeito se constitui. Então, se logo houve falha no sujeito, tão logo pode ter havido falha na família. Por isso que é muito difícil julgar o próximo, né? Julgar o outro sem saber do seu histórico, o que ele vivencia, os padrões de relacionamentos que ele conhece, os aprisionamentos que ele vive. Tudo isso a gente fala no campo psíquico. E quando essas ações trazem prejuízos comportamentais, emocionais e psicológicos aos envolvidos, então ali tem uma disfuncionalidade. A criança que nasce, cresce e se desenvolve nesse ambiente, ela não consegue identificar isso. Ela não consegue visualizar essas situações que são prejudiciais para ela. Então, esse comportamento ele é absorvido, ela absorve aquilo e vira um hábito na sua vida. Ele é um maltrato disfarçado de bem-querer. E é difícil culpar também a família, porque toda essa dinâmica, ela é doentia, a família também está adoecida. Então, às vezes, a família são pessoas boas, são pais bons, mães boas, mas a família está adoecida. É uma dinâmica que é adoecida. É um trem
sem rumo. Ele só pode ser parado com psicoeducação. E quantos de nós já pensou em realizar a terapia para compreender se a gente tem disfunção? Para trazer à luz, né, toda essa parte de nós que pode estar contribuindo para essa dinâmica totalmente tóxica. Ser uma criança que cresceu em um lar disfuncional é dificultoso. Depois eu vou falar um pouco disso no final desse podcast, mas é uma criança que desde cedo aprende muita resiliência e é um sofrimento muito grande porque ela não pode expressar suas emoções, ela não se faz compreendida e às vezes ela acha que ela está louca, nem ela mesma se compreende. Então você imagine uma criança viver tantos anos de disfunção familiar. É bem triste. E quais que são os sinais de uma família disfuncional? Como que a gente pode identificar os sinais de uma família disfuncional? Isso é super simples de reconhecer. Você vê nos filhos a reprodução de ações ou de pensamentos dos pais. Algumas falas que as pessoas falam, que você vê que não é ela falando, mas quem o criou. Agressividade no ambiente familiar. Trato desigual nos filhos. Existe pais que tratam filhos de maneiras diferentes. Dificuldades afetivas dos pais. Brigas constantes entre o par. A falta de respeito na frente dos filhos. Comportamentos de humilhação. Falta de empatia. Problemas de comunicação e dependência. A família não consegue conversar sem brigar, sem alterar a voz, sem ter o nível hierárquico, né? Sem ouvir. Excesso de controle ou negligência. Então, tudo que é mais e tudo que é menos é disfuncionalidade. O adolescente ou a criança que está sendo abusada, ela não consegue se pronunciar sobre os abusos, ela não consegue procurar ajuda. Ali é o ambiente que ela vive, então para onde ela vai correr? Com quem ela vai falar? E muitas vezes quando ela fala, nada muda. Os ataques contra ela só ficam maiores, mas você pode ver que crianças que geralmente vivenciam abusos dentro de casa têm um comportamento distinto, começa a apresentar problemas emocionais desde cedo, querem fugir de casa. Observa crianças que fogem até de casa, que têm um completo breakdown, elas sofrem de doenças emocionais e psíquicas, depressão, entre outras coisas. Então a gente não tá falando assim que um lar ele é perfeito, porque nós somos humanos e somos imperfeitos e nós estamos sujeitos a essas disfuncionalidades. Mas a gente está falando aqui sobre criar um ambiente de segurança e estabilidade. E esses são fatores cruciais na formação de uma criança emocionalmente saudável. Então, quando o lar não está funcionando, às vezes é melhor dar um tempo para que a criança tenha uma dinâmica sadia. Então, não é sempre preservando... Lembra que a gente falou no começo aqueles vínculos mãe, pai, filho? Lutar para a preservação de um vínculo doentio, onde já não tem mais essas bases de um crescimento para uma criança crescer emocionalmente saudável. Isso daí é um suicídio emocional, é um crime emocional, né? Com a criança viver num ambiente desse tipo. Agora a gente coloca aqui que esses sofrimentos, eles podem acontecer durante muitos anos ou durante toda a vida. E embebidos de episódios de violência doméstica. Então, além de enfrentar todos esses sinais da família disfuncional, ainda tem crianças que vê a mãe apanhar a vida toda ou apanham dos pais a vida toda, até em fase adulta. Então, são situações bem disfuncionais. Qual seria um ambiente ideal para alguém crescer? Um ambiente de segurança e estabilidade, que a gente já tinha falado. Um ambiente onde o diálogo é valorizado ao invés de brigas e confusões, né? Aprender a escutar o outro. Negociar o que é negociável, não o que é inegociável. Mas aprender a
a ter uma dinâmica mais de ouvir, de entendimento, aonde a criança ou adolescente não sinta medo de conversar, de expor seus sentimentos, aonde é ensinada a liberdade com a responsabilidade. Então, quando os pais não conseguem oferecer esse tipo de ambiente, geram comportamentos como sentimentos de rejeição, insegurança, isolamento e a busca de atenção excessiva. E na outra via também que eu estava até falando com vocês, quando tudo que é mais e tudo que é menos é ruim. E quando é mais também, quando essa potencialização, essa protetividade também gera submissão, inadequação, falta de iniciativa e uma dependência muito grande, que aí são aqueles jovens doentes que ficam na casa dos pais muito tempo e não conseguem se libertar, porque foi gerada uma submissividade ali naquela relação, naquele vínculo doentio. Por outro lado, também tem os pais que depositam expectativas irreais nos filhos. E os filhos têm que carregar esses fardos dessa idealização que os pais colocaram sobre ele. Porque o meu filho, isso, aquilo. E o filho nunca é bom o suficiente, ele nunca se sente bom o suficiente, porque ele sempre tem que estar correndo atrás daquela expectativa que o pai colocou sobre si e carregam fardos pesados que faz mal para o seu emocional. Como que é o futuro de uma criança que é criada em um lar disfuncional? Uma criança que cresceu em um ambiente de instabilidade constante, ela pode vivenciar relacionamentos problemáticos na sua vida pessoal e profissional. Dificilmente ela vai dar certo com alguém, às vezes ela vai ter relacionamentos amorosos difíceis, problemáticos e com as pessoas também. Baixa autoestima pessoal, problemas profissionais, sentimentos de culpa, de grande frustração. Elas podem vir a ser pessoas ansiosas, depressivas, com transtornos e obsessões. E tem muitas crianças que estão passando nos consultórios e vivenciando isso. Então o pai leva a criança lá, não sabe, não sei porque a criança está assim, mas quando vai puxar um histórico, o lar é extremamente abusivo, o lar é extremamente doentio. Vamos fazer uma reflexão, eu convido vocês a fazer uma reflexão. Quais sentimentos fazem parte da minha constituição familiar? Quais emoções e desejos eu sinto que eu posso passar para a próxima geração? A família, ela é um lugar sagrado. Ela é um lugar onde aprendemos nos relacionar com o mundo. Onde aprendemos nossos valores, nossas percepções, como resolver nossos problemas emocionais existentes. Se a gente conseguir resolver esses problemas na nossa mente, quem passou por essa disfuncionalidade, a gente consegue interromper esse ciclo de disfunções. A gente para de ser portador dessas disfuncionalidades para as próximas gerações e próximas gerações. Se sofremos, não precisamos perpetuar esse sofrimento. Como que sobrevivemos a uma família disfuncional? Então, vale salientar aqui que toda família disfuncional tem pais perturbados. Não estou falando em pai e mãe, quem faz a função, lembra? Materna e paterna. E a melhor maneira de sobreviver a uma família disfuncional é não reagir a essa manipulação, a essa depreciação, a essa demonização incitada pela família. Nas famílias disfuncionais prevalecem sempre o imprevisível, caótico, inseguro. Então é aquele sempre sentimento de que tudo vai desabar. Você não sabe o que vai acontecer, que é de instabilidade constante. E a criança que está ali embutida, ela cria mecanismo para que ela consiga sobreviver nesse ambiente. E se lá dentro tiver alguma relação que ela consegue estabelecer um vínculo funcional para se apoiar, ela vai se apoiar. Por isso que muitas vezes essas crianças que vivem esse lar tão difícil, elas estabelecem vínculos para fora desse lar onde elas se apoiam. E talvez vínculos não tão bons, mas que vai ser uma fuga desses maus tratos invisíveis que ela sofre e que são terríveis na constituição de um sujeito. Logo, se as crianças são vulneráveis, quem tem que se psicoeducar? Os pais? A sociedade, que muitas vezes fecha os olhos para essas
coisas que acontecem, às vezes no apartamento do lado, na casa do lado, o sofrimento dos vulneráveis. Principalmente isso, né? O sofrimento daqueles que não podem falar por si, dos vulneráveis. Terapia, análise, conscientização, quebra de paradigmas, mudança, a consciência do hoje que muda o amanhã, psicanálise, psicoeducação. Começa por quem? Eu ainda sempre penso que nós podemos quebrar todo esse ciclo de abuso e de coisas ruins que nós vivenciamos se nós nos relacionarmos com pessoas também sadias. Mas para vivenciar essas relações e começar uma nova família e começar um ciclo diferente, nós também precisamos estar bem. Então começa de quem está ouvindo esse podcast. Essa consciência de que a família disfuncional não nasce do acaso. Ela se perpetua através desses ciclos disfuncionais. Obrigada.